Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André Barbieri e nós vamos caminhar com mais de 30 horas dentro do direito administrativo. Nesse nosso primeiro encontro, alguns combinados. Primeiro, não pode ter dúvida. Teve dúvida, seja ela qual for, você, por gentileza, tem meu perfil no Facebook, ele é aberto, eu não consigo mais adicionar no perfil, mas ele é aberto, então você pode mandar a dúvida por mensagem, pode escrever lá no mural ou pela página. Aí curte a página e eu fico postando dicas, comentários de questões, resolução de provas diárias. Então fique à vontade como preferir. Se quiser, tem um outro canal de comunicação. Nós podemos bater papo por WhatsApp, né? Bater papo no bom sentido, porque já estou com 8 ou 9 grupos, porque cada grupo tem uma limitação. Se você quiser fazer parte, é só você escrever para mim por inbox, manda o teu celular com o DDD, eu vou lhe cadastrar e eu posto diariamente algo sobre direito administrativo e depois, até o período da noite, mais ou menos, antes de dormir, eu passo ali um olho em quais são as dúvidas, quais são os comentários, basicamente as últimas provas, como é que vocês estão se preparando. Qualquer dúvida, entre em contato, por gentileza, não vale ter dúvida, dúvida é prejudicial demais para o seu estudo. Outro ponto, qual material utilizar? Professora Fernanda Marinella, excelente. Tem o professor Maza, o livro é muito bom. Tem o Marcelo e o Vicente, que eles trabalham com o curso e com o resumo do direito administrativo. Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino são ótimos autores. Fica a seu critério. O livro que você preferir, siga com ele. Eu gostaria também que você pensasse com muito carinho nas sinopses. Tem da Saraiva, tem da RT, tem da Juspodium. Por quê? Você consegue ter um conteúdo bem concentrado e para as provas objetivas, você estudando ali a cada dia ou a cada 2 dias uma sinopse, você com 40 dias está competitivo. Não sei se você vai ter aprovação na primeira fase de cara, mas competitivo você estará. Revisou a sinopse? Com certeza, na segunda, na terceira leitura, você já está passando em primeira fase, mas faz tempo. Isso acelera e facilita muito no que diz respeito ao seu rendimento e, claro, né, tempo hoje é essencial, custa muito e te dá ânimo. Você começa a perceber que dia após dia você está crescendo. Mas se você preferir manuais, cursos, 1000 páginas, fique à vontade. Só não sei se você vai conseguir chegar nem na metade do edital para a prova. É a escolha, tá? Pensa com carinho nessa dica sobre sinopse. Tenho vários colegas, eu quando fui concurseiro também, quando fui aprovado, utilizei de sinopse, me exonerei recentemente, eu era assessor do Tribunal de Justiça, me exonerei. Por quê? A vida segue para caminhos melhores sempre, não é assim? Então, é a dica que eu lhe dou. Além disso, para aquela banca examinadora que você está estudando, resolva o máximo de questões possíveis. Seja ESAF, CESP, FGV ou a FCC, são as bancas mais tradicionais das provas, dê uma olhadinha com carinho, qual é o posicionamento daquela banca. Pega lá a responsabilidade civil, o CESP cobra de um jeito, a FCC de outro, a ESAF de uma outra forma. Então resolva o máximo de exercícios possíveis. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, fique à vontade, não incomoda jamais e você vai perceber que durante as aulas nós vamos trabalhar sempre com aquela questão que você tem que marcar, com aquele ponto que você tem que trabalhar. E é assim que cai na sua prova, é assim que você marca sucesso, né? Vamos conquistar mais um objetivo. Hoje nós temos um sonho, amanhã, se Deus quiser, uma doce realidade. Vamos juntos? Começando então com princípios. Princípios administrativos, 2 dispositivos. Quais são os 2 dispositivos indispensáveis para a leitura? Artigo 37 caput da Constituição Federal, juntamente com o artigo 2º da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo. Então você pega o 37 caput da Constituição com o artigo 2º da Lei do Processo Administrativo, a parte principiológica quase que integralmente está resolvida. Os princípios que ficarem faltando, nós vamos trabalhar com eles quando? Nós vamos trabalhar com eles durante as matérias específicas, durante os temas específicos. Então, primeiro, nós precisamos ter uma base. E essa base, independentemente da matéria, comece sempre estudando por princípios. Talvez você não vá conhecer aquele assunto daquela questão, mas sabendo os princípios, você consegue excluir algumas afirmativas, seu caminho fica pelo menos não tão difícil. A primeira pergunta é assim: qual é a consequência
para um ato que ofenda um princípio do direito administrativo ou até mesmo da administração pública. Como é que eu vou trabalhar com aquele ato que ofende um princípio do direito administrativo, um princípio da administração pública? Não se preocupe somente com o 37 caput da Constituição Federal. Não. Princípio do direito administrativo da administração de forma lato sensu. Imagine uma conduta imoral. Será que existe algum tipo de sanção para isso? Claro que existe. Anota. A conduta, o ato que ofenda um princípio do direito administrativo ou da administração pública, acarreta a possibilidade da improbidade administrativa. Improbidade administrativa que nós vamos estudar, mas já lhe antecipando, olha o artigo 11 da improbidade administrativa. No artigo 11, nós trabalhamos com aquilo que diz respeito à ofensa aos princípios. E um ato que ofende o princípio da moralidade pode perfeitamente ensejar a responsabilidade daquele agente pela prática de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8429. Então, é assim que nós vamos caminhar, sempre com a exposição da matéria e já mostrando para você como isso pode ser cobrado. O que interessa é marcar a questão correta. Falei de princípios, você já pode sublinhar o 37 caput e o artigo 2º da 9784. Por quê? Porque eu começo toda a explicação pelos princípios constitucionais. Depois, vamos trabalhar com os infraconstitucionais. Primeira pergunta da aula, respondemos. Nos princípios constitucionais, já vamos de cara para a legalidade. Você já sabe aquele macetinho do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Cuidado com o E da eficiência, coloca ele com uma outra cor, porque ele surgiu só com a emenda constitucional 19. Mas não se preocupa não, já chegamos nele. Quando eu trabalho com a legalidade, você tem que lembrar da distinção entre a legalidade pública e a legalidade privada. Legalidade pública e legalidade privada são opostos. Aquilo que você sabe da legalidade pública, você inverte e alcança a legalidade privada. A legalidade pública, a legalidade administrativa, a legalidade do artigo 37 caput, ela é restritiva. Como assim? Ela é restritiva porque o administrador, a administração, o homem público somente pode atuar nos termos da lei. Aí aquela pergunta clássica, não tem lei. No silêncio da lei, o que deve ser feito? Na ausência de lei, o administrador nada faz. Na ausência de lei, ele não pode atuar. Na ausência de lei, ele não pode praticar a conduta. Por uma razão simples, a legalidade dele é restritiva. Restringe estritamente aos termos da lei. Agora, tudo bem. E a legalidade lá do artigo 5º dos direitos fundamentais da Constituição Federal? Aquela é a legalidade privada. E quando eu trabalho com a legalidade privada, nós, particulares, podemos fazer tudo, desde que a lei não proíba. Então, enquanto essa legalidade pública ela é restritiva, a legalidade privada ela é permissiva. Nós, particulares, podemos praticar aquilo que bem entendermos, desde que não tenha restrição em lei. Então, se você quer saber se você pode ou não pode fazer algo, verifica a legislação. Está lhe proibindo? Fala, não, Barbieri, não me proíbe. Faça, fique à vontade. Agora, a legalidade pública, não. A legalidade pública, o raciocínio é inverso. Se você quer saber, você administrador, você homem público, se pode realizar aquela conduta, verifica na legislação se ela lhe permite. Por quê? Tem aquela frase célebre, famosa. Administrar é aplicar a lei de ofício. Então lembre-se, ao administrador público, a legalidade é restritiva. A nós, particulares da vida privada, a nossa legalidade não é mais restritiva, a nossa legalidade é permissiva. E é esse conflito que aparece muito. O CESP adora falar que tanto a legalidade pública quanto a privada são idênticas. Não dá para errar uma questão dessa. Legalidade e reserva de lei. Olha só, quando eu falo para você de legalidade, nós já sabemos. Quando eu falo para você de reserva de lei,
A reserva de lei é bem mais simples. Alguns assuntos, alguns temas na Constituição, a própria Constituição diz: somente por lei complementar pode ser tratado tal assunto. Somente por lei complementar pode ser debatido, regulamentado aquele tema. Quer um exemplo? Vai lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que eu vou lhe mostrar um exemplo de reserva de lei. No artigo 37, inciso 19, quando nós falamos da organização da administração pública, diz assim: somente por lei específica poderá ser criada, autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Lei específica é lei ordinária. Não se preocupa até aí não. Depois da vírgula, olha, cabendo a lei complementar, nesse último caso, quando se refere à fundação pública, definir as áreas de sua atuação. Opa! Então, para definir a área de atuação de uma fundação pública, tem que ser necessariamente por lei complementar. Aqui eu falo da famosa reserva de lei. Existem temas na Constituição que somente podem ser tratados por uma forma e por uma legislação específica. É reserva de lei. Agora, princípio da legalidade e ilegalidade, você já sabe. Então, cuidado para você não confundir o que é a legalidade com aquilo que diz respeito à reserva de lei. Fácil, não é? Nesse ponto, temos que lembrar que a legalidade é restritiva, o administrador não pode atuar na ausência da lei, por melhor e maior que seja a boa intenção dele, né? Imagina no Brasil isso. E ainda a diferença entre legalidade e reserva de lei. Na sequência, nós vamos para o princípio da impessoalidade. Trabalhar com o princípio da impessoalidade, eu tenho basicamente 3 reflexos. E olha só, quando eu falo de um agir impessoal, macetinho, desse I aqui, você puxa um F e traça a finalidade. Por qual razão? Quando eu falo do princípio da impessoalidade, o administrador, a administração, devem tratar todos de forma impessoal. Eu não posso privilegiar e também não posso perseguir, não posso discriminar ninguém. A administração não foi feita para ter amigos e também não foi feita para ter inimigos. A conduta é impessoal. É a ideia muito próxima com igualdade, com isonomia. Sendo assim, eu busco uma finalidade. Essa finalidade é a finalidade pública. Por isso que para a doutrina clássica, trabalhar com impessoalidade é a mesma coisa que trabalhar com a finalidade. São princípios irmãos, são princípios, muitas vezes, com uma ideia em sinônimos. Então, cuidado. Falou de impessoalidade, falou de finalidade, você tem que lembrar da mesma origem, da mesma ideia, da mesma noção. Agora veja, eu disse a você que nós temos 3 reflexos. Primeiro reflexo da impessoalidade é a chamada garantia da sociedade. Garantia da sociedade. Todos nós, enquanto sociedade, temos que ter a garantia que seremos tratados da mesma forma pelo Estado. Pouco importa o grau de instrução, pouco importa o status social, pouco importa, na pirâmide da sociedade, qual a posição que lá estamos. É, muitas vezes uma utopia, mas é assim que você visualiza para a prova de primeira fase. O primeiro reflexo do princípio da impessoalidade, qual é? A garantia da sociedade. Um tratamento isonômico, um tratamento igualitário. Os próximos reflexos na nossa próxima aula.